Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de novembro do ano de 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 24 de Reshvan do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, estamos em A Tarde com a Torá. Pela graça maravilhosa do Todo-Poderoso, chegamos na nossa quarta aliá, que é da nossa Parashá Hayé Sara. É a nossa quinta Parashá, e dentro disso daí nós estamos na nossa quarta aliá. Durante a semana nós temos aí a Parashá inteira, Hayé Sara, e desde o primeiro dia da semana, o domingo, até o sétimo dia, o sábado, nós temos diariamente a chamada Aliá, que é a chamada à leitura diária da porção da Torá. E durante cada dia da semana, temos aí pequenas porções dentro da Parashá. E essas porções são chamadas de aliá, chamada a leitura diária da Torá. E dessa forma, nós ficamos assim. Diariamente, nós vamos tendo, então, leituras da Torá, na Parashá correspondente da semana, e, portanto, ficamos toda semana, né, diariamente, ficamos aí com uma porção de leitura da Torá. Dessa forma, nós estamos lendo a Torá, ouvindo a leitura da Torá e, ao mesmo tempo, estudando a Torá. Nesse sentido, ficamos aí dentro daquelas 4 bases, aqueles 4 alicerces, nós ficamos aí diariamente também na aplicação do estudo da Torá. Ok? Para nós, Benei Noor, nós precisamos ter aí, sem sombra de dúvida, um alvo, um objetivo, algo diante de nós que esteja diretamente ligado à nossa condição como Benei Noor, não judeus, que decidiram voluntariamente abraçar a fé monoteísta, a crença no único Deus, aquele que é um, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, ele é o grande eu sou, ele está muito além do tempo e do espaço, né? Ele não tem princípio e nem fim, e dessa forma aí são chamados, o Eterno é chamado, né, o En Sof, o infinito. Então, por isso, nós, Benei Noor, precisamos aí estar dentro das nossas 4 bases: Teshuvá, que é o arrependimento e retorno ao Eterno; Tefilá, que é prece e conexão com o Eterno; Tzedaká, atos de bondade, atos de caridade, que somam-se atos de justiça; e o quarto, o estudo da Torá. Junto com isso, nós temos as nossas 7 leis universais, mais as suas ramificações, ou seja, as nossas 4 bases, 4 alicerces, somado às 7 leis universais com as suas ramificações. Então aí nós temos realmente 5 princípios básicos que nós precisamos nortear a nossa vida. Dentro disso, podemos chamar então conjunto de princípios básicos, não segundo a razão humana, mas na santidade essencial de vida e de justiça. Portanto, nós temos aí as 7 leis universais, que não são verdades relativas, que podem mudar com a sociedade. Ou seja, as 7 leis de Noah, ela não é uma verdade relativa, que ela pode ser mudada de acordo com a sociedade, com a moda da época ou coisas semelhantes.
né? Então, portanto, as 7 leis universais, elas são absolutas, que significa uma base sólida sobre a qual o mundo pode se apoiar firmemente, né? Então, dessa forma aí, as 7 leis universais são, de fato, absolutas e elas, em cima dessas 7 leis universais, nós podemos, sem sombra de dúvidas, termos uma base sólida para que nós possamos nos apoiar e possamos aí, ombro a ombro com os judeus, mudar, curar, sarar o mundo para a preparação da revelação de Mashiach. E as 7 leis universais, primeiro, não praticar idolatria, né? Segundo, não blasfemar contra Deus. Terceiro, não cometer homicídio, assassinato. Quarto, não roubar. Quinto, não cometer adultério e não manter relações sexuais incestuosas ou ilícitas. Sexto, estabelecer tribunais de justiça. E o sétimo, não molestar os animais ingerindo um órgão retirado em vida. Então, estas são as nossas 5 bases na nossa prática diária, dentro, sem sombra de dúvidas, da nossa conduta monoteísta. E ombro a ombro com os judeus, vamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí alicerçados naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que alegra o coração do nosso Deus. Certo? A nossa aliá, ela está então no capítulo 24 de Bereshit, Gênesis, e nós vamos ler no capítulo 24, os versos 27 a 52, que é a nossa quarta aliá. Vamos fazer então a leitura com os comentários de Rashi. Capítulo 24, a partir do verso 27. Assim nos diz: E ele disse, o servo de Abraão, Eliezer, e ele disse: Bendito seja Deus, Deus de meu senhor Abraão, que não negou sua benevolência e verdade a meu senhor. Deus guiou-me pelo caminho certo à casa dos irmãos de meu senhor. A moça correu aos aposentos de sua mãe e relatou todos esses eventos. Rívica, ou Rebeca, tinha um irmão chamado Labão, ou Lavan, que também estava nos aposentos de sua mãe no momento em que ela entrou correndo. Labão, um sujeito ganancioso, ouviu a descrição de sua irmã do que acabara de acontecer, e ao saber que o servo de Abraão havia chegado, ele rapidamente retirou os ídolos da casa, e então correu para fora ao encontro do homem à fonte. Ou seja, Labão, ele sabia da história do monoteísmo do seu tio Avraham, e sendo um servo, né, de Abraão que estava por ali, ele tinha certeza que ele não entraria numa casa onde continha ídolos. Então, por isso, rapidamente, né, Labão, ele correu, né, limpou a casa, ou seja, ele retirou todos os ídolos de dentro da casa e escondeu para que o homem de Abraão, o servo de Abraão, pudesse entrar na casa. Verso 30, tendo visto a valiosa argola de nariz e os braceletes caros nos braços de sua irmã, e tendo escutado as palavras de sua irmã Rívica, que dissera, assim o homem me falou. E tendo concluído que ele era rico, ele aproximou-se do homem, que ainda estava em pé junto aos camelos, cuidando deles. Ele disse, vem, tu que és abençoado por Deus, porque estás em pé aqui fora, se limpei a casa e aprontei um lugar para os camelos. Quando ele diz aqui limpei a casa, não é que ele fez uma faxina no sentido exato da palavra.
a limpeza que ele fez aqui foi a retirada dos ídolos, né, de dentro da casa. Verso 44. Peraí, acho que pulamos aqui. Verso 32. O homem entrou na casa, nos aposentos dos homens, e tirou a focinheira dos camelos. Labão deu aos camelos palha e forragem, e forneceu água para Eliezer e os homens que estavam com ele lavarem os pés. Serviram-lhe comida, mas Eliezer disse: não comerei até que tenha dito o que tenho para dizer. E então Labão disse: fala. Eliezer começou: sou servo de Abraão. Deus abençoou muito a meu senhor, e ele prosperou. Deu-lhe rebanhos, gado, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher de meu senhor, deu à luz um filho para meu senhor depois que envelheceu, ao qual ele deu tudo que possuía. Nesse ponto, Eliezer, ele mostra o título que ele tinha em mãos e que estava ali como mostrando à família da moça a questão do dote, né? Que realmente o noivo ele tem dotes para pagar o dote da noiva. E o verso 36, né? Falando aí a respeito da Sara, do filho e do documento que ele estava trazendo. Isso está tudo incluso dentro do versículo 36. No verso 37, meu senhor fez-me jurar, não tomes mulher para meu filho das filhas dos cananitas, em cuja terra eu habito, a menos que primeiro vás à casa de meu pai, à minha família, escolhas uma mulher para o meu filho, em seu meio, proponhas a ela o casamento, e ela se recuse a vir contigo. Eu disse a meu senhor: nesse caso, no fim, certamente virás a mim e me pedirás que dê minha filha para teu filho, como mulher, pois a moça que escolherei dentre os membros de tua família em Harã, certamente não há de concordar em vir comigo. Eliezer, ele está relatando à família de Rívica todo o seu diálogo que ele teve com Abraão. E aqui novamente nesse verso 39, né, capítulo 24, verso 39, Eliezer, ele está relatando fielmente o que aconteceu. Entre estas coisas, ele disse, inclusive eu falei para o meu senhor Abraão, se porventura a mulher não quiser vir comigo, né, no meu retorno eu vou oferecer a minha filha para casar com teu filho. Né? Então, Eliezer, ele tinha a princípio, sem sombra de dúvidas, um desejo que a sua filha casasse com Isaac. Né? Verso 40. Mas ele me disse, Deus, diante de quem sempre andei, enviará seu anjo contigo e fará tua missão ser bem-sucedida. E tomarás uma mulher para meu filho dentre os membros de minha família e da casa de meu pai. Aqui, segundo os comentários de Irache, fala que Eliezer não podia, evidentemente, né, revelar a Labão, o irmão de Rívica, e Betuel, o pai de Rívica, não poderia revelar para eles a expressão correta que Abraão tinha dito, que o anjo iria à frente para preparar todas as coisas, né, para que a noiva, a moça escolhida, fosse realmente a moça escolhida segundo o propósito divino para ser a noiva de Isaac. Então, por isso que aqui, nesse verso 40, Eliezer diz que o anjo foi junto com ele e não à frente dele. Né? Então, dessa forma, Eliezer estava fazendo uma proposta de noivado para que eles pudessem analisar
e pudessem dar uma resposta em definitiva, né? Observou que Deus tinha prometido fazer sua missão ser bem-sucedida, sugerindo que seria inútil Betuel, né, o pai de Rívica, tentar opor-se a ela. Só assim estarás livre do meu juramento. Se fores a minha família e não derem uma moça, então serás liberado de meu julgamento. Então, Eliezer estava relatando esse diálogo e estava dizendo que realmente o anjo estaria com ele para dar sucesso à sua missão. Ele não revelou que o anjo já teria vindo à frente e já teria mostrado o sucesso da sua missão, né? Então aí é aquela questão, vamos dizer assim, do ponto de vista para nós entendermos, né? Eliezer, ele colocou um padrão no sentido assim, vamos respeitar a família, né? E vamos ver o que o pai vai decidir sobre a questão. Eliezer tinha certeza que independia da decisão de Betuel, que a moça era a noiva e estava definida e ponto final. Mas Eliezer, ele colocou a questão de uma forma em que a família seja preservada, bem como, né, a decisão se colocando assim para com o pai da moça, para que houvesse aquela, vamos dizer assim, aquela decisão legal, entre aspas, né? Porque Deus já tinha decidido na realidade, né? Então, o verso 41, Eliezer fala que a única forma dele estar livre do juramento que ele fez para com o seu senhor Abraão era se a moça recusasse. E exatamente nesse sentido é interessante, porque a própria Torá fala, né, que o Eliezer só estaria livre do compromisso se a moça recusasse, não se o pai recusasse. Era a moça, né? Então, no caso, era a Rívica que daria a palavra final, né? Verso 42, então, a partir de hoje, e como disse milagrosamente, Eliezer ainda relatando o seu diálogo com Abraão, e a partir do momento em que ele sai em direção à viagem para Harã. Cheguei hoje à fonte, apesar de que a viagem de Hebrom até aqui, Harã, normalmente levaria mais de um dia. Segundo o comentário de Irache, essa viagem ela levaria em torno de 17 dias, né? De 17 a 30 dias, dependendo do andar, entre aspas, da carruagem, ou seja, dependendo do andar da caravana de Eliezer, né? Ele, seus homens, 10 camelos, né? Dependendo do percurso, né, da forma de andar no caminho, poderia levar de 17 a 30 dias. Mas Rashi fala que era uma caminhada de 17 dias, né? E aí Eliezer diz, né, que de forma milagrosa ele saiu neste dia, e nesse mesmo dia ele chegou ali em Harã. E eu disse, ó Deus, Deus de meu senhor Abraão, se isso aprover, coroa com sucesso esta missão que estou empreendendo. Aqui estou junto à fonte de água, que a moça quis sair para tirar água, a qual eu disser, por favor, dá-me um pouco d'água para beber de seu cântaro. E ela responder, não só podes beber, como também tirarei água para os teus homens e para os teus camelos. Se a mulher destinada por Deus para o filho de meu senhor, e eu ainda não terminara de falar, comigo mesmo nesta prece, em meu coração, e eis que surgiu Rívica com o seu cântaro sobre um ombro, ela desceu ao poço e tirou água. E eu lhe disse, por favor, dá-me de beber. E ela imediatamente desceu o cântaro do seu ombro e disse, bebei, também darei água a teus homens e camelos. Eu bebi, e também a meus homens e aos camelos ela deu água. Eu indaguei-lhe, dizendo, de quem és filha? E ela disse, sou filha de Betuel, filha de Nahor, que Milcá
deu a luz para ele. E então coloquei uma argola em seu nariz e braceletes em seus braços, né? Aqui, Eliezer, ele muda a sequência dos fatos no seu relato para Betuel e Labão, que estava junto com seu pai Betuel. Porque lá, junto ao poço, né, quando ele fez o pedido à Rívica, né, a moça que ali chegou com o seu cântaro, né, uma beleza de formosura distinta das demais moças, e ele ficou observando-a. E quando ela chegou junto ao poço, então as águas fluíram, subiu, veio transbordar do poço. Então ele percebeu que aquela moça que se aproximou junto ao poço, diferente das outras, aquela moça, ela estava realmente diante de Deus de uma forma singular, em referência às outras, pois as águas do poço, elas subiram, elas fluíram com a presença dela. Então ela não precisou puxar a corda e trazer o balde lá do fundo do poço com água. As águas subiram, vieram à superfície e ela pôde encher o seu cântaro tranquilamente. Então ele viu nisto que, de fato, Deus estava dando a ele sinais de que aquela era a moça. Aí ele parte então para o quê? Para o pedido específico que ele fez a Deus na sua prece, na sua oração. Dá-me de beber água. E ela então daria do seu cântaro, ele beberia. E ela deveria responder ainda para ele. O seu pedido a Deus foi esse, de que ela prontamente, né? Prontamente ela diria, pode beber, meu Senhor, e darei também água a ti, aos teus homens e aos teus camelos. E ela fez exatamente isso. E nesse relato em que ele fala para o pai de Rívica, Betuel, e o seu irmão Labão, ou Lavã, ele fala então da sequência diferente. Ele não diz que deu primeiro os presentes para ela, para depois perguntar de quem era a filha. Ou seja, primeiro ele seguiu os sinais divinos, porque ele fez um pedido a Deus e pediu para Deus de fato sinais para que tomasse uma decisão e ele visse que realmente a sua missão ela seria coroada de êxitos. Então aqui no seu relato para Betuel, o pai e o irmão de Rívica, ele fala apenas que perguntou para ela de quem era a filha, e ela respondeu e deu para ela os presentes. Segundo Urash, ele fala que Eliezer, ele fez essa colocação para Betuel e para Labã, para que eles não viessem indagá-lo. Como você pode dar riquezas para alguém que você não conhece, para uma pessoa desconhecida? Então, para evitar protestos e aquela questão de colocar empecilhos numa missão que já estava coroada de bom sucesso, né? Então, Eliezer teve esse discernimento para falar nesta sequência da sua conversação junto ao pai e ao irmão de Rívica. Verso 48, curvei-me e prostrei-me diante de Deus e bendisse a Deus, Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu por um caminho verdadeiro para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, se quiserdes agir com benevolência e verdade com meu senhor, dize-me, se não falai, e me voltarei à direita. Ou seja, quando Eliezer ele joga, entre aspas, a decisão para Betuel, ele diz, dize-me logo se vai ceder ou não a mão de sua filha para o noivado do filho do meu senhor. Porque caso contrário eu vou sair à direita. Segundo o comentário de Urash, esse sair à direita significava que ele iria continuar a sua viagem em direção ao sudoeste da casa, a fim de buscar uma mulher para o filho de seu senhor entre os ismaelitas. Ou
saio à esquerda, significando ao nordeste, a fim de buscar uma mulher entre os descendentes de Lot, certo? Então esse é o significado dele sair à direita ou à esquerda. Verso 50. Labão e Betuel responderam. Labão, falando desrespeitosamente, né, na frente de seu pai, ou seja, Labão ele não esperou o pai responder e nem dar uma decisão. Labão rapidamente respondeu na frente do seu pai. Por quê? Porque Labão ele era extremamente egoísta e materialista. Então ele viu o quê? A riqueza, ele viu o brilho do ouro e ele foi iludido por isso, certo? Então ele nem esperou o pai dele falar nada. Ele já, de forma desrespeitosa, se antecipou ao seu pai, né? Então eles disseram, tudo isto claramente proveio de Deus. Portanto, nada podemos dizer-te para recusar, nem para o mal, de maneira desrespeitosa, e nem para o bem, de maneira razoável e educada. Rívica não estava fisicamente presente entre os homens, porque era uma reunião de homens. E as mulheres, que são mais recatadas, estavam num cômodo separado da conversação dos homens. E eles, né, Labão, né, que estava falando à frente do seu pai, tomou a frente, desrespeitosamente. Labão também, aliás, Betuel não repreendeu seu filho, ficou calado e deixou ele falar, né? Então, é por isso que o texto, né, segundo Urash, traz, né, de forma simbólica, dizendo, ou modo figurado, dizendo, Rebeca está aqui diante de ti, mas Rebeca estava no compartimento junto com a sua mãe, ou seja, estava dentro da casa. Toma e vai, e que ela seja mulher do filho de teu senhor, conforme Deus falou. Aqui, né, Labão, se antecipando a seu pai, também ele não consulta a sua irmã Rívica se ela estava afim, né, de seguir o servo de Abraão e ir para a casa de Abraão e noivar e casar, né, com o filho dele, Isaac. Também ele não perguntou nada disso. Aliás, o brilho do ouro estava forte aos seus olhos, o brilho do ouro estava forte no seu coração. E ele queria o quê? Ele queria o pagamento dos dotes da noiva. Afinal de contas, não esqueça, Eliezer, ele foi acompanhado de, fala alguns homens, mas na realidade, Eliezer ele foi acompanhado de 10 homens. Por que 10 homens? Porque foram 10 camelos de ouro, prata e preciosidades para pagar o dote da noiva. Já pensou 10 camelos bem carregados de ouro, prata e pedras preciosas e etc? Então, os olhos de Labão só brilhavam a beleza do ouro. O seu coração estava cheio da luz do ouro. Então ele não esperou seu pai tomar nenhuma atitude, nem decisão nenhuma. Ele se antecipou. E isso demonstra o quê? Que Labão ele estava acostumado a tomar decisões à frente do seu pai. E o seu pai sempre ficava em segundo plano. E o pai também não repreendia de acordo o seu filho, né? Verso 52. Quando o servo de Abraão escutou estas palavras, prostrou-se diante de Deus, agradecendo o bom desenrolar dos acontecimentos. Segundo Urash, nesse momento que Eliezer ele se coloca numa posição de referência diante do Todo-Poderoso para agradecer como diz assim, o sucesso da sua missão, nesse momento Betuel, o pai de Rívica, ele quer se manifestar, ele quer falar, né? E, segundo Urash, Betuel, ele ia dar uma palavra de não, que ele não ia deixar Rívica ir junto com Eliezer para a casa de Abraão.
ele ia dar de contra e que não ia permitir com que Rivka acompanhasse a Eliezer. E segundo Rashi, diz que nesse momento, né, o anjo ele impede com que Betuel ele realmente faça tal coisa, e nesse momento, né, o anjo que acompanhava Eliezer matou Betuel, né? Teve, no linguajar simples aí, teve um infarto fulminante, não deu tempo nem de falar ai, né? Então aqui nós encerramos a nossa leitura e vamos fazer algumas considerações a mais, além dos comentários de Rashi. Os ensinamentos dos nossos sábios que vêm através do Beit Chabad diz que a vida é aquilo que você faz. Trazendo dentro do escopo desde o começo, em que nós temos na nossa tanto a paraxá anterior que falou de Sara, e nessa paraxá que nós estamos falando sobre Haye Sará, a vida de Sará. A vida de Sará, na realidade, ela não foi calma e também não foi sem sofrimentos. Os seus anos foram marcados por dolorosos anseios por um filho e também pela alegria do milagre do nascimento do seu filho, Yitzhak. Durante a primeira metade de sua vida, ela morou fora da terra de Israel, mudou-se para lá. Segundo os nossos sábios, ela tinha 65 anos, quando ela acompanha Abraão para sair, né, da terra do Ur dos Caldeus, né, e para uma terra que te mostrarei. Então, quando ela sai com Abraão, neste período, ela sai, então, com 65 anos de idade. Junto com Abraão, ela deixa a terra da idolatria, seguindo o monoteísmo junto com seu marido Abraão. Então ela tinha 65 anos, e como ela é 10 anos mais nova do que Abraão, então Abraão automaticamente tinha 75 anos quando saíram da terra do Ur dos Caldeus. Durante a primeira metade de sua vida, ela morou fora da terra de Israel. Mudou-se para lá com a idade de 65 anos. Foi 2 vezes aprisionada pelos reis poderosos que desejavam desposá-la contra a sua vontade. Mas quando o versículo conta os anos de Sara, dizendo: e a vida de Sara foi de 127 anos, os anos da vida de Sara. Rashi, ele comenta da seguinte forma: eles foram todos igualmente bons. A resposta a isso está na fraseologia incomum do versículo, relatando os anos de Sará. Geralmente a frase da Torá, ao relatar quanto tempo alguém viveu, todos os dias dele foram, né? Ou como é dito sobre Sará, como foi dito, aliás, sobre Abraão, lá no capítulo 25, verso 7, que veremos. Esses são os dias dos anos da vida de Avraham. Mas a Torá se refere à duração do tempo que Sará viveu como a vida de Sará, não os anos de Sará. Então, a Torá ela traz uma diferenciação sobre quando vai relatar a questão, né? A vida de Sará não é usado, a vida de Sará, e não é usado os anos, né, de Sará. Essa expressão declarada que a Torá nos traz não está apenas relatando quantos anos Sara viveu, mas que todos os 127 anos foram a vida de Sará, preenchida, perfeita e igualmente com o significado e propósito pelo qual ela definia sua vida. Para Sará, viver significava estar num vibrante relacionamento com Deus. Antes de mais nada, através das mitzvot,
que são especialmente legadas à mulher, e ela como uma matriarca, tanto para as mulheres judias como para as Batinor, porque aqui eles estavam vivendo uma vida de Benei Noach, né? Então, através das mitzvot, eles viviam, a princípio, as 7 leis de Noach, e depois estavam vivendo também as leis da Torá. Como dizem nossos sábios, uma nuvem representando a divina presença do Eterno, né, a Shekhinah, pairava constantemente sobre a tenda da nossa primeira matriarca, pelo mérito de sua observância das leis da pureza familiar. O segundo milagre, esse foi o primeiro milagre que acontecia na vida de Sará, na sua tenda. O segundo milagre era a massa que ela preparava, era particularmente abençoada pelo mérito da sua separação da halá. Então, quando a mulher judia, ou mesmo a Batinor, faz a halá, ou as halot, os pães de Shabat, então daquela massa tira-se uma porção. Essa porção que é retirada, ela é chamada de halá. E essa porção retirada, ela era fornecida quando havia o Beit HaMikdash, o grande templo. Essa porção era tirada e era dada aos Kohanim, aos sacerdotes. Como não temos o templo, né, e portanto não temos aí os Kohanim, então a instrução rabínica que vem através dos templos, né, é exatamente o quê? Que nós, aliás, as Batinor, quando faz a separação dessa porção, né, então ela para ser queimada, e ao ser queimada, né, ela se torna anulada, né? Então, e dessa forma é desfeita essa porção queimada. E quando ela é desfeita, né, geralmente é enterrada lá no fundo do quintal ou algo semelhante, né, não está, a Batinor, ela não está violando nada, né, e ao mesmo tempo está seguindo o exemplo de Sará, a nossa matriarca. Então esse segundo milagre, ela acontecia de que forma? Quando ela preparava o pão e separava essa porção, a halá, o pão que sobejava, ou os pães que sobejava, porque ela fazia vários, né? Os pães que sobejavam no uso do 7º dia, do Shabat, eles permaneciam os mesmos até a próxima sexta-feira, ou até o próximo 6º dia, quando ela fazia novos pães. Era como se eles tivessem acabado de sair do forno. Eles permaneciam como tinham acabado de sair do forno durante os 6 dias que ela tinha pela frente, até a próxima preparação dos novos pães. Esse foi o segundo milagre. O terceiro, as velas do Shabat que ela acendia, né, normalmente eram as chamas, né, de uma lamparina com azeite. Esta chama, a chama do Shabat, né, as luzes do Shabat, essas duas luzes permaneciam acesas durante a semana inteira até o próximo 6º dia da semana, à tarde, quando ela acendia novas luzes de Shabat. A quantidade de azeite que ali tinha para que esta chama ficasse acesa era apenas por algumas horas. Ela não era nem para um dia, era apenas para algumas horas. Mas, milagrosamente, elas ficavam acesas até o próximo Shabat, ou o princípio, né, um pouco antes do princípio do Shabat. Em seguida, os nossos sábios comentam a respeito dos desgostos físicos e emocionais que ela passou. Certamente lhe causaram sofrimentos, mas conforto ou desconforto físico não tornava a vida de Sara melhor ou pior. A vida de Sara, as paixões espirituais e os esforços pelos quais ela viveu, foi perfeita e boa durante todos os seus
127 anos. Quando os sábios eles comentam a respeito dos desgostos físicos e emocionais, o desgostos físicos era exatamente que ela não podia dar a um filho a Abraão. E esse desconforto físico, sem sombra de dúvidas, trouxe para ela sofrimentos emocionais, psicológicos, etc. Depois, Deus ele faz um milagre na vida dela, restaura a sua juventude, e é onde que ela, para que ela perceba que realmente Deus rejuvenesceu a sua vida, ela entra nas regras mensais que as mulheres têm. Então aí ela percebeu, quando veio o fluxo de sangue, ela percebeu que Deus rejuvenesceu o seu corpo e que ela, depois desse fluxo, ela sabia que ela poderia dar, né, a ter um contato conjugal com seu marido Abraão, e poderia então finalmente dar um filho para o seu esposo. Sobre as questões emocionais também, quando Abraão ele vai junto com Issaque ao Monte Moriá, o monte do templo, posteriormente, onde seria construído o Beit HaMikdash, a Sara, quando ela recebe a notícia, porque ela não viu Abraão e Issaque partirem para essa jornada, mas quando ela procura, ao amanhecer do dia, ela procura pelo marido e pelo filho, e não os encontra, então ela quer saber, ela questiona, pergunta, onde está o meu marido, onde está o meu filho? Então é anunciado a ela que Abraão foi junto com Issaque para um monte procurar, né, um lugar onde Isaac seria sacrificado. Isso trouxe para ela um grande sofrimento. Depois de tantos e tantos anos, para dar à luz um filho, agora ela recebe a notícia que o seu marido, ele iria sacrificar o seu único filho. Esse sofrimento foi muito grande para a sua alma e para o seu coração. Mas os sábios comentam que esse sofrimento não foi de tristeza, e não foi um sofrimento que trouxe a ela tristeza, porque ela sabia quem era o seu marido. Ela conhecia muito bem o seu marido. Ela tinha certeza absoluta que o seu marido não faria nada sem a permissão divina. Então ela tinha certeza disso, que o seu marido estava fazendo o que era certo, independente do que fosse. Ela tinha convicção disso. Ela tinha certeza, firmeza sobre isso. Então, a má notícia, aparentemente, a má notícia externa não trouxe para ela, de fato, não trouxe para ela nenhuma confusão da sua fé. Não trouxe para ela nenhum sentimento de tristeza, de ódio contra o seu marido. Muito pelo contrário, trouxe mais amor para com o seu marido, mais amor para com Deus, porque ela tinha certeza plena que o seu marido não faria nada, absolutamente nada, sem a permissão divina. Então, se eles foram nessa jornada, então ela sabia que o seu marido estava fazendo a coisa certa. E outro detalhe, o seu filho não era mais aquele bebê, né, aquela criancinha indefesa. Ele já era um jovem adulto. Ele sabia muito bem o que era o monoteísmo. Ele viveu aprendendo com seu pai e com a sua mãe o que é ser obediente a Deus, o que é ser obediente aos mandamentos de Deus, o que é ser obediente à vontade divina. E ela sabia que se o seu filho estava indo junto com seu pai, de mãos dadas com seu pai, de braços dados com seu pai, ou seja, estava de comum acordo com seu pai, então ela teve mais certeza ainda que o que eles estavam fazendo era a vontade divina. Mas, como uma mãe teve o seu grande sofrimento,
o seu coração se abalou demais. As suas emoções foram fortes demais. E ela põe-se a caminho em direção para os lugares em que disseram que Abraão e Isaac tinham seguido. Nesse intermediário, né, que o anjo de Deus impediu com que Abraão concluísse, né, porque ele levantou o cutelo para o sacrifício. Mas antes dele concluir o gesto, o anjo de Deus aparece e fala para Abraão não fazer nenhum mal ao seu filho. E então ele sacrifica o carneiro e eles retornam, e segundo os sábios dizem que eles foram para a escola de Shem, a escola da Torá. E nesse intermediário, segundo os comentários dos sábios, Sara, Abraão e Isaac se desencontram. Mas no caminho aparece um mensageiro que diz para ela, Abraão não sacrificou o teu filho, ele está vivo. Aí veio a segunda grande emoção, e foi nesse momento em que ela recebeu essa grande, maravilhosa notícia para ela, segundo relatam os sábios, que foi nesse momento que ela recebeu essa notícia maravilhosa. O seu coração que já estava fortemente abalado. Então os sábios dizem que esta maravilhosa notícia, o seu coração não suportou essa maravilhosa notícia e ela vem a falecer. Segundo os sábios, foi assim que Sara morreu, né? Por isso, né, os anos de Sara foram 127 anos. E segundo os nossos sábios falam, né, que realmente Sara teve a sua vida, ela foi plena, ela foi esplêndida, foi maravilhosa em todos os sentidos. Por isso, os anos da vida de Sara foram 127 anos. Né? Isso significa que a vida de Sara ela foi plenamente vivida. Sara, ela não ficou escondida, ela não ficou ao léu, no oculto. Ela participava ativamente da vida familiar, da vida, da fé do seu marido, e ela participava ativamente na educação familiar do seu filho. Primeiramente Ismael, ela ajudou na educação de Ismael, junto com Agar, e depois plenamente na vida do seu filho Isaac, e ao mesmo tempo na vida familiar, onde ela coordenava todas as coisas na vida da vida familiar. Na vida de Sara, nós vimos aí que 3 milagres aconteciam na sua tenda. A nuvem da glória, a nuvem da Shekhinah, a nuvem da presença divina pairava sobre a sua tenda. As luzes de Shabat ficavam acesas de uma sexta-feira ou um sexto dia até o outro sexto dia. E os pães, as halot, né, que ela fazia, os pães que ela fazia, o que sobejava, permaneciam os mesmos, como se tivesse acabado de sair do forno durante os 6 dias, até a próxima maçada. Quando ela morre, então esses 3 milagres cessam. Estamos vendo aqui, Rivka, tudo indica que ela é a pretendente a substituir Sará. Ainda Sará, até aqui na nossa leitura diária, bem entendido, até aqui Rivka ainda não deu uma resposta ao servo Eliezer, se ela vai ou não vai com ele para a casa de Abraão e tornar-se a esposa de Isaac. Será que Rivka ela teria realmente
os atributos semelhantes a de Sará, para que os milagres retornassem a aparecer, que os milagres voltariam à tenda, à casa de Abraão. Eliezer, ele pediu para o Eterno sinais, e a resposta à prece de Eliezer foram atendidas. E então, o que nós temos diante da resposta que Deus deu a Eliezer? Quando ele vê a moça, que a sua beleza se distinguia das demais, ele viu a moça chegando à beira do poço, e ali, ao contemplar as águas do poço subindo, fluindo à superfície e facilitando com que ela enchesse o seu cântaro de água, até aí, será que de fato ela seria esta a moça verdadeira que estaria preenchendo as qualidades, os atributos para substituir Sará? Mas faltava algo mais. Eliezer, ele pediu para Deus um grande sinal que superaria a sua beleza singular das demais que ela tinha, que também superaria o próprio milagre do fluir das águas do poço, para que ela pudesse encher o seu cântaro. Havia algo mais do que isto, e que superariam esses dois sinais que Eliezer até então tinha observado. O sinal que ele precisava como uma resposta definitiva seria exatamente se ela teria ou não o grande atributo de Sará: benevolência, generosidade. Quando eu pedir a ela, disse ele a Deus na sua prece, quando eu pedir a ela, deixe-me beber da água do teu cântaro. Por quê? Deixe-me beber da água do teu cântaro. Porque o poço estava ali do lado. Ele não precisava pedir a água do cântaro dela. Era só ir no poço, pegar a água e pronto, era público. Também ela poderia responder para ele: o poço está ali. É só você pegar a água ali. Você, moça, você, jovem, você, mulher, numa situação dessa, você daria água do seu cântaro? Ou você diria para ele: o poço está aí perto de você, como está perto de mim. É só você pegar a água. Vai lá, eu já enchi meu cântaro, estou voltando para casa. Eu tenho mais tarefas a fazer lá em casa. Mas a donzela, a quem eu disser, disse Eliezer, dá-me de beber da água do seu cântaro. Visto que Deus não carece, nós não podemos esquecer disso. Deus não carece de nada. De nada. Deus não precisa de generosidade. Ele é a fonte da generosidade, de toda a generosidade. E ele está acima do tempo e do espaço. A generosidade é a forma pela qual ele, o Eterno, o Todo-Poderoso, se relaciona com o mundo. Porque, segundo os sábios, foi com a destra que Hashem, ele criou todas as coisas. E a destra de Hashem é Hesed, bondade, benevolência, misericórdia. Pelo mesmo motivo, a generosidade é a marca natural das pessoas que se sentem intimamente conectadas com Deus. Uma pessoa generosa, ela sabe que está conectada com Deus. E uma das coisas que mais lhe dá prazer, satisfação, júbilo, alegria, é praticar exatamente o quê? Generosidade, benevolência. Pessoas com essa conexão com Deus são felizes. E mais felizes são quando praticam generosidade, bondade. Em contrapartida,
A marca registrada do mal é o egoísmo. Não importa o quanto uma pessoa possua, ela sempre permanece insatisfeita e ela sempre busca apenas receber e nunca dar, nunca compartilhar. Essa é a característica de uma pessoa má. Por quê? Porque ela é egoísta. Ela é egoísta. É só para mim. Por exemplo, uma pessoa egoísta, uma pessoa má, ela vê alguém prosperar, ou ela vê alguém ganhar um presente. Qual é o pensamento que vem? Qual é o desejo do seu coração que vem imediatamente? Eu que poderia estar ganhando esse presente. Isso daí deveria ser para mim, não para ela. Eu que mereço, ela não merece. Essa é a característica de uma pessoa má e egoísta. E quando você vê uma pessoa assim, se você tiver a oportunidade de dar um bom conselho para ela, dê. Se ela aceitar, beleza, maravilha. Se ela mudar de vida e de atitude, muito mais ainda maravilhoso será. Mas, caso contrário, seja quem for, sai fora. Essa pessoa vai atrapalhar muito a tua vida. Uma pessoa má e egoísta, ela se torna um grande obstáculo na tua vida. As bênçãos para chegar a ti, é difícil. Ela vem, mas tem uma barreira aí para ser vencida aí. Porque uma pessoa má e invejosa sempre estará entre você e a bênção, ou as bênçãos. E ela dificulta com seu olhar egoísta, mau, com seu olhar gordo em cima da tua vida e das tuas bênçãos. Eliezer, portanto, procurou uma mulher para de Sarraque que demonstrasse bondade, benevolência. E quando Rivka foi além do que era uma pessoa normal fazer, então ele percebeu que realmente Rivka, ela era uma pessoa divina, que estava intimamente conectada com Deus. Portanto, seria um par adequado para o filho de Abraão, o seu Senhor. Ao demonstrar bondade para com os outros, nós também somos combinados com os parceiros mais dignos, almas gêmeas, amigos, parceiros de negócios ou chamados na vida, parceiros de jornada e etc. e tal. Ou seja, onde há bondade, ali se reúnem as pessoas que estão conectadas com Deus. Porque as pessoas que são boas, que têm bondade, generosidade, sempre estão conectadas com Deus. E quem está conectada com Deus sempre vai procurar estar onde há luz. Por isso que onde você for, a escuridão cessa e a luz brilha. Por isso, com a graça bendita de Hashem, que as palavras dessa tarde, como luz ou como águas que procede da Torá de Hashem, águas que são chuvas de bênçãos que descem dos céus, desça sobre a tua vida, inunde a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios e aonde você estiver. E que haja sempre bondade, benevolência, generosidade. Com a permissão de Hashem, amanhã, em à tarde com a Torá, estaremos prosseguindo na nossa história bíblica da Torá. Estaremos prosseguindo com a leitura diária da Torá, crescendo no conhecimento, no entendimento, para que possamos ter a sabedoria que vem de Hashem para guiar os nossos passos, somando
com aqueles que estão conectados com Deus. Shalom, shalom.